Na sua opinião, a fraude do INSS é uma responsabilidade ou culpa do governo Bolsonaro ou do governo Lula? Coloca aí nos comentários e fica nesse vídeo até o final para você entender essa notícia do nosso vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, aqui Professor Júnior com vocês para mais um vídeo trazendo as notícias políticas do Brasil. Bom, minha gente, nessa última semana de abril, início de maio, o Brasil foi surpreendido com uma notícia não agradável, principalmente para aqueles que são aposentados e pensionistas. O Brasil deparou-se com a fraude da Previdência Social. Interessante que durante alguns anos nós tivemos, num passado bem recente, um problema sério de corrupção. Coincidentemente, na administração do PT. E agora, 2025, nós nos deparamos, mais uma vez, com um indício de fraude, uma fraude bilionária contra aposentados e pensionistas do nosso país. É profundamente lamentável, nós ficamos tristes com esse tipo de acontecimento, não é? Deixa todos nós indignados. Por quê? Porque trata-se de um roubo contra as pessoas mais vulneráveis, financeiramente falando, da sociedade brasileira, que são aposentados e pensionistas de salário mínimo. Em nome de associações de aposentados, fazia-se ou recolhia-se certa quantia sem autorização prévia do beneficiário. Isto, alguns falam que o prejuízo aos aposentados pensionistas desta fraude gira em torno de mais de 6 bilhões, outros falam em aproximadamente 60 bilhões de reais, outros falam 90, enfim, de formas que nós temos uma grave situação de corrupção sobre o INSS ou sobre o Ministério da Previdência Social contra aposentados e pensionistas, pessoas que trabalharam 25, 30, 35 anos de contribuição e que, ao usufruir desse direito legítimo da aposentadoria, passaram a ter esses descontos não autorizados e que veio a eclodir nesta grave fraude, bilionária fraude contra aposentados e pensionistas. Na sua opinião, coloca aí nos comentários, nós queremos saber a sua opinião a respeito disso. Quem é a responsabilidade, de quem é a culpa pela fraude do INSS? Aí você coloca aí no nosso comentário, coloca aí nos comentários, de quem é a culpa? De Bolsonaro ou de Lula? Na sua opinião, quem tem a responsabilidade por essa fraude bilionária do INSS? O governo Bolsonaro ou o governo Lula? As pessoas que defendem o governo Bolsonaro vão dizer que o governo tentou não legalizar ou colocou um projeto de lei visando coibir o desconto ou a participação dessas associações. E foi derrotado, o projeto de lei de Bolsonaro foi derrotado por partido da esquerda. Outros vão dizer, outros parlamentares, outros que defendem a esquerda, que o problema começou no governo Bolsonaro. Mas, na sua opinião, de quem é a responsabilidade? Porque não interessa para a gente quem é o culpado. Eu quero só ouvir a sua opinião. O que interessa para a gente é que foi constatado, o próprio ministro de Lula, da Previdência Social, disse abertamente que já tinha algumas informações sobre fraude. Se existiam essas informações, por que não coibiu? Essa é a pergunta que a sociedade brasileira precisa fazer, e essa é a pergunta que a sociedade brasileira quer uma resposta urgente.
Independente de quem começou, de onde começou, o governo, na nossa simples e humilde opinião, o governo atual, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva é responsável, porque eclodiu exatamente agora, 2025. É inadmissível, é desumano existir esse tipo de corrupção. Aliás, corrupção ligada ao PT não é algo tão estranho, porque em um passado bem recente, quando esse partido governou, roubavam as estatais. A única mudança que aconteceu é porque agora deixaram de roubar as estatais e passaram a roubar aposentados e pensionistas do INSS, que estão sendo fraudados. No futuro, quem será? Então a gente precisa pensar, acompanhar, e o atual governo precisa trazer uma resposta convincente, colocando esses criminosos atrás das grades, punir essa gente na forma da lei. A esquerda brasileira terá muita dificuldade em 2026 para desvincular o atual governo, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, dessa fraude bilionária que prejudica milhões de pessoas, eu repito, que na sua grande maioria recebem até um salário mínimo. Então, para você, de quem é a responsabilidade pela fraude do INSS? Coloca aí nos comentários. Veja aí no seu estado o que é que os deputados federais pensam sobre a fraude do INSS. Veja aí o que os senadores pensam sobre isso, se é que comentam isso. Observe como é que se comportam os deputados, porque esse mesmo número de atores que aí estão aparecerão em 2026 para tentar, mais uma vez, ludibriar, mentir. Então, na sua opinião, de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade pela fraude aos nossos aposentados e pensionistas? Do governo Bolsonaro ou do governo Lula? Coloca aí. Tá certo? Se você gostou, clica aí no joinha, clica também no sininho para as possíveis notificações. E lembre-se, nosso canal não é um canal de direita nem de esquerda, mas é um canal que visa falar de política e de gestão pública. Deixa aí nos comentários de quem é a responsabilidade pela fraude do INSS aos aposentados e pensionistas. Do governo Bolsonaro ou do governo Lula? Coloca aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.